Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês já sabem que eu tô contando um pouquinho da minha história, vocês já sabem que eu tô trazendo pra vocês alguns vídeos para poder mostrar como foi a minha trajetória, para que vocês se inspirem e através da minha história vocês consigam mudar a história de vocês também. E hoje eu tô aqui com a mulher mais importante da minha vida, né? A pessoa que me colocou nesse mundo, que me aceitou lá no plano espiritual e eu tive a oportunidade de nascer nessa família, que é a minha mãe, que tá aqui. E eu quero que a minha mãe conte um pouquinho pra nós como que foi o princípio de tudo, como foi o começo, né, dela conhecer o meu pai, como que foi que aconteceu isso daí. E esses dias minha mãe mandou um áudio pra mim tão bonitinho, depois ela vai falar aqui pra vocês também. E através daquele áudio que me despertou ainda mais essa curiosidade e a questão de voltar para o passado, porque às vezes é muito importante a gente voltar para o passado para entender como que a gente chegou até aqui e o que falta ou agradecer por tudo que a gente passou. Então agora eu vou falar um pouquinho com a minha mãe, vocês vão conhecer a minha mãe, que muitas pessoas ainda não tiveram essa honra de conhecer e de saber um pouquinho mais da nossa trajetória. Mãe, conta um pouquinho quem você é para as pessoas, da onde você nasceu, né? Da onde você veio, um pouquinho desse princípio de história. Eu nasci de uma família humilde, né? Meu pai era um homem muito caseiro, muito boa pessoa, mas bebia. Foi com ele que eu aprendi certos vícios, sem ele querer ensinar, mas eu aprendi. E aí a minha vida foi sendo assim. Até que com meus 22 anos eu conheci o meu marido, o pai da Tati. A gente conheceu numa festinha de família e começamos a namorar. Aí ele queria casar comigo, mas queria que eu fosse conhecer a família dele em Santa Catarina. Minha mãe não deixava, aí para eu ir eu tinha que casar. Foi aí que casamos. E a gente foi, aí eu me casei e fui para Santa Catarina para conhecer meus sogros, né, meus cunhados, todos os parentes. Então, fiquei grávida, a Tatiana nasceu, foi um sucesso, porque lá tudo que acontecia falava-se na rádio. Então, até o meu marido, minha sogra e todo mundo só ficaram sabendo que a Tatiana nasceu porque passou no rádio. E São Paulo, o importante é que era de São Paulo. Então, desde essa época, a Tatiana é chique, é fabulosa. Já antes de todo mundo saber, só eu e Deus sabia, e Santa Catarina, Blumenau inteira ficou sabendo. Daí a gente veio para São Paulo e o meu marido bebia muito. Então, aí foi começando a não dar certo. Então, o meu casamento durou pouco. Foram 1 ano e 8 meses de casamento. A gente se separou com a Tatiana, tinha 8 meses. E então depois ela não viu o pai dela. Aí eu comecei a beber de novo, foi um inferno na minha vida, porque eu comecei a beber, eu fumava muito. E aí ela foi crescendo, aí, o que eu pude eu dei de estudo. Isso eu nunca deixei faltar, foi na medida do possível. Elas estudaram bem, ela principalmente, Tatiana, e é assim a nossa trajetória. Porque eu voltei a ver meu pai depois de muitos anos que eu fui conhecer o meu pai, foi através de uma rádio, né? Foi através da rádio. Eu falei aqui, eu trabalhava numa multinacional, mas digamos assim, mas era uma filmadora. Muito famosa na época. Aí a moça lá falou assim: Lúcia, como é a sua vida? Ela quis saber da minha vida também, igual a Tatiana tá fazendo hoje, igualzinho. Aí eu falei assim, a única coisa... Aí eu contei a história do nascimento da Tatiana. Aí ela pegou algumas informações, né, comigo, e ligou para Santa Catarina, na rádio lá de Santa Catarina. E aí começaram lá entre eles lá, porque a família lá era muito conhecida. E aí começou entre um fala pro outro, boca a boca. E aí encontrei um sobrinho, o primo da Tatiana. Aí eles deram o telefone, a rádio ligou pro meu serviço, aliás. Eles ligaram de lá de Ibirama para São Paulo, aqui onde eu estava, aí começamos a falar.
Aí foi então que eu fiquei sabendo que o meu sogro tinha falecido. Meu sogro faleceu no mesmo dia que o meu irmão aqui em São Paulo faleceu. E aí foi ficando sabendo, aí que fiquei sabendo onde estava o pai da Tati. Eles entraram em contato, aí foi onde a Tati conheceu o pai com 12 anos. Aí o meu sobrinho lá, no caso, ele entrou em contato e disse que ia dar o meu contato, né? Foi quando aí a gente comecei a conversar e ele quis vir ver a Tati. Aí eu falei, a Tatiana quer te conhecer, que pensa que eu sou o quê? Que ela não tem pai. Aí foi que ele veio para São Paulo, agora ela já com 12 anos, e aí a amizade não acabou mais. Ele sabe da filha que ele tem e muito orgulho. Nós somos, graças a Deus. Eu mesmo bêbada como eu bebia muito, mas eu bebia em casa, não era de ficar bebendo na rua não. Era dentro de casa. Mas mesmo assim eu consegui, com a ajuda da minha mãe. Minha mãe foi muito importante na nossa vida. E então, o pouco que deu a gente conseguiu. Mãe, tudo. Por que você bebia? Ai, não sei. Isso era um vício. Se fosse assim, na gozação, eu ia falar que eu bebia porque era líquido. Mas não era. É um capeta, um cão, é um encosto, é um mal que tem na nossa vida. Por que eu parei de beber? Sendo que continua líquido. Sim. Né? É. Graças a Deus eu parei. Quantos anos a Já senhora? vai para 10 anos que eu não bebo. Caramba. E não fuma há quantos anos? E não fumo há 5 anos. 5 anos. E estou frequentando a igreja, estou gostando demais. E é o que tem me sustentado. E eu não tenho vontade mais de beber, não tenho esse vício, não tenho nada. E se depender de mim, minhas filhas também não... Nenhuma fuma, nenhuma bebe, graças a Deus. E se não fosse esse pedaço ruim, eu sou a mulher mais feliz do planeta. Então, a minha família nunca foi muito assim de festas, de aniversário, essas coisas, né? Eu consegui fazer o primeiro aninho da Tatiana, que foi... A Tatiana é famosa de nascença, ela é iluminada. Porque com uma festinha de um aninho, tinha 99 pessoas. Tanto que ficava na rua, na calçada, que não cabia na minha casa. E como que era a casa? Como é que era? Não força, não. Fala aí, eu sempre falo que eu sou favelada, será que era da favela? Era favela, exatamente. Era o terreno da prefeitura, uma favela que de fora a gente via mais lá fora. De dentro do barraco, a gente enxergava mais lá fora. Se via chegando alguém, a gente via de longe que estava vindo alguém. Entendeu? Era limpinho, mas era sofrido. Mas muito querida, eu sempre, graças a Deus, onde moro, sou muito querida, muitos amigos. E quando a gente inventou de fazer um bolo, eu ia fazer um bolinho, juntou aquele monte de gente e fizemos uma festinha para Tatiana. Depois não teve mais aniversário. De vez em quando a gente fazia um bolinho de fubá dentro de casa, sabe esse bolinho de mola? E a minha mãe gostava de fazer um docinho de banana, de vez em quando um de abóbora, mas era um bolinho de chuva, isso que a gente fazia. Bolinho de chuva é um clássico na minha vida, gente. Aí quando foi para o de 15, juntou todo mundo, uma sobrinha falou, vamos fazer o aniversário da Tati, de 15 anos. Foi quando fizemos e ela ficou ela estava muito doente. Uma gripe muito forte, uma chuva muito forte, que choveu, mas foi só chuva de bênçãos. Porque olha agora onde a Tatiana está. Graças a Deus. Graças a Deus. Fomos muito assim. Foi muito com Deus. É muito de Deus isso daí que aconteceu. Muito de Deus. Então eu sou muito orgulhosa disso. E você esperava, mãe, que ia ser confeiteira? Nunca. Eu sempre corri muito atrás da Tatiana, jogadora de vôlei. Levei ela muito no Clube Pinheiros. Ali ela conheceu o Paulistano, a Mal Imagem.
ela conheceu, eu conheci também, era essas pessoas que eu conhecia. Então eu achava que a Tatiana ia ser jogadora de vôlei, atleta, assim. Mas o negócio dela é da voadora. Né? Quando ela tá participando, o negócio é da voadora. Foi o que ela aprendeu, fazer bolo. Ela é muito boa nisso. Então contei só um pouquinho da minha trajetória com a Tatiana, dela comigo. Teve muitas coisas que seriam uma novela. Graças a Deus ela está vencendo. Então, para todas que estiverem vendo a gente depois e vou ver, não desista do seu sonho. É muito, muito importante. E nem tudo é um mar de rosa. Não vem não cai do céu. É sofrido assim mesmo, mas vocês vão vencer. Igual a Tatiana está vencendo também.